Bem, amigos da Rede Globo, brincadeira, eu estou aqui com um novo vídeo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o marxismo após Marx. O que aconteceu com o marxismo depois de Marx? Cara, eu vejo muitos poucos vídeos falando disso aqui no YouTube, então eu tô pensando aqui, sabe, é melhor fazer vídeos que tem a ver mais com o que não tem, conteúdos que não tem aqui, do que fazer conteúdos muito repetidos. Claro que eu não vou me restringir a fazer um conteúdo repetido, que obviamente não tem como eu acessar todos os vídeos que tem no YouTube, são bilhares, milhares. Não tem como saber, então inevitavelmente a gente vai fazer uns repetidos ou não, mas eu vou tentar me colocar mais na carência dos temas aqui envolvidos. Então vamos falar um pouco sobre o marxismo depois de Marx, até dando continuidade naquele vídeo que eu fiz a respeito do socialismo francês, da esquerda hegeliana, que tanto influenciou o Karl Marx. Falei um pouquinho do Karl Marx também, já falei também um pouco sobre o Mises refutando o Marx. Então vamos dar continuidade daquele vídeo sobre Proudhon e companhia, tá? Falando então, na verdade, do que ocorreu após a morte de Engels e a morte de Karl Marx. Bom, a primeira internacional, segundo esta obra aqui da história da filosofia do Reale, ela foi fundada em 1864, como a gente já tinha dito no vídeo anterior, e ela terminou oficialmente com o Congresso da Filadélfia de 1876. Então a segunda internacional ela cobre os anos que vão de 1889 a 1917. Em 1889, se eu não me engano, Marx inclusive já estava morto. Essa segunda internacional, a primeira, obviamente, como a gente já falou, Marx participou, a segunda ela é guiada pela social-democracia alemã. Por quê? Porque já havia uma crítica sobre aquele marxismo no modus operandi, né, claro, do seu próprio fundador. E essa ideologia social-democrata, ela já é amplamente reconhecida, o ideólogo reconhecido dessa prescrição filosófica é o Karl Kautsky. Estou tentando pronunciar o nome do garoto aqui, Kautsky. No Congresso de Londres, em 1896, a Internacional ela decidiu a expulsão dos anarquistas, porque os anarquistas estavam lá na Primeira Internacional. Por exemplo, Bakunin criticava muito o marxismo, inclusive tem um livro sobre anarquia aqui bem interessante, não a anarquia que eu falo daquele ponto de vista de que a propriedade privada deve ser propriedade coletiva, né? Bem comunista mesmo, comunista em termos, claro. Ele dizia já, né, para Marx, Marx não conhece a natureza humana, meu filho. A natureza humana, se você colocar lá um outro cara no poder, você tira o poder que, vamos colocar assim, seria aqueles burgueses opressores e coloca lá o proletariado, ele vai ser um novo poder tão opressor ou até mais que aquele anterior. Então não adianta nada você fazer todo esse processo, né, e fortalecimento de um Estado educador. Isso é uma fé milagrosa que não faz sentido algum e tal. Eu já vi essa crítica. Aqui com o Karl Kautsky, ele já tem uma perspectiva de um socialismo democrático alemão, tá? Que é curioso, é até irônico isso, mas antes da Revolução Russa, né, e de todos os massacres posteriores que ocorreram em nome de Karl Marx, você já tinha grandes críticos, outras formas de pensamento do socialismo que estavam emboladas ali. Quer dizer, você teve socialismo antes do marxismo, e você teve socialismos depois do marxismo, socialismos diferentes, vamos colocar assim, né? Bom, com a Primeira Guerra Mundial, a Internacional mostrou todas as suas fraquezas, né, enquanto os partidos socialistas foram incapazes de criar solidariedade de classe entre os trabalhadores das diversas nações. E a guerra estourou praticamente também com a aprovação da neutralidade de diversos partidos socialistas, na Primeira Guerra Mundial. Em 1919 houve a repressão feita pelo Partido Social Democrata Alemão, então no governo, né, porque eles estavam basicamente ali contra a Revolução Armada da esquerda socialista, que era chefiada por essas duas pessoas muito curiosas aqui. Inclusive vocês têm as imagens aqui do vídeo. Peguei, eu acho que é um vídeo alemão isso aqui, mas eu achei interessante. Que é do xará de Karl Marx, que é o Karl também, Liebknecht, algo assim. E Rosa de Luxemburgo. Então Karl Liebknecht e Rosa de Luxemburgo foram, assim, basicamente muito importantes em todo esse processo. A Terceira Internacional foi fundada em 1919 e teve como partido guia o Partido Bolchevista. Aí a gente já tem os bolchevistas aí no meio, que havia levado, né, a termo a tão conhecida e malfadada Revolução Vitoriosa da Rússia. E como doutrina de fundo, basicamente dialético. E foi justamente o Bernstein e não o Kautsky que Engels, falecido em 1895, confiou os cuidados das suas obras póstumas. No entanto, em 1896 e 1898, Bernstein critica, em uma série de artigos aparecidos em O Tempo Novo, deve ser alguma revista, não sei, a ortodoxia marxista, que é aceita, né, pelo Partido Social Democrata, e começa a defender a política reformista. Então,
Ele rejeita como cultura inferior e como ativismo político a ditadura do proletariado. E ele vai dizer não à ditadura e sim à democracia, daí uma espécie de democracia realmente efetiva no socialismo. E também vai dizer que não é verdade que o Estado seja necessariamente um órgão de opressão e administrador dos interesses dos capitalistas. As lutas dos trabalhadores dentro das regras democráticas levaram a reformas importantes das instituições e mais justiça, sem a necessidade de ter revolução. E sem, principalmente, a necessidade de ter derramamento de sangue. Então, reformas, sim. Revolução, não. Esse era o lema do Bernstein. Esse, na verdade, é realmente o núcleo da concepção política dele. Porque ele está persuadido que a democracia é a alta escola do compromisso. Então, você vê aqui, já existia aí uma grande crítica, muito eficiente, do pensamento marxista, pelo revisionismo de pessoas que vieram pouco depois dele, né? Isso é muito curioso, porque tem muita gente que não sabe disso, que já existia uma crítica muito ácida do marxismo pouco depois da morte de Karl Marx. Bom, gente, mas vamos continuar agora falando da primeira e a segunda e a terceira internacional. Vamos detalhar um pouco mais aqui para que vocês possam associar melhor esse contexto histórico. A primeira internacional, como a gente já disse, foi fundada efetivamente pelo Marx em 1864, depois do insucesso da Comuna de Paris, Ela entrou em crise também e, de fato, deixou de existir depois do Congresso de Haia, que é de 2 a 7 de setembro de 1872, e oficialmente só teria realmente cessado suas atividades com o Congresso da Filadélfia em 1876. Então essa é a síntese da história da Primeira Internacional. Com a Segunda Internacional, que é de 1889 a 1917, a fundação de guia do movimento operário internacional foi assumida pelo social-democracia alemã, que tinha por ideólogo, a gente já falou aqui, a gente vai falar mais dele, que é o Karl Kautsky. No primeiro congresso da Segunda Internacional, que se realizou aí em Bruxelas, em agosto de 1891, foram apresentadas propostas para alcançar objetivos com a jornada de trabalho de 8 horas, que é adequada à legislação trabalhista, ou da luta pela paz, que deveria ser desenvolvidas pelo Partido Socialista. Então, no Congresso de Londres, de 1896, a Internacional ela decidiu expulsar os anarquistas da organização. E também no Congresso de Amsterdã, que ocorreu em 1904, onde não só o anarquismo foi banido, mas também o revisionismo de Bernstein, que foi totalmente condenado. Esse foi um momento central da história do socialismo, já que ele assinala um dos primeiros atos do confronto ideológico, que não mais cessaria entre a alma reformista e a alma totalitária do movimento, porque as duas coisas estão integradas no pensamento marxista. Da tradição marxista está enraizada já esse totalitarismo, ok? Isso aí é inevitável, conclusão inevitável, só não vê quem não quer. Outro congresso de grande relevo foi o sexto, chamado sexto, que se realizou em Stuttgart em agosto de 1907, onde depois da falência da Revolução Russa, que foi em 1905, foram discutidos os problemas do militarismo e do colonialismo, que é a questão da greve em geral e o problema da atitude que os partidos socialistas deveriam assumir diante de um eventual conflito. Desse último ponto abordado, foi aprovada uma decisão que comprometia os partidos socialistas diante da ameaça da guerra. Entretanto, com a aproximação da guerra de 1914 até 1918, a Segunda Internacional comprovou suas fraquezas, onde os partidos socialistas foram incapazes de pôr a solidariedade de classe entre os trabalhadores dos diversos países acima dos interesses nacionais, e a guerra explodiu também com a aprovação, ou pelo menos com a neutralidade de muitos partidos socialistas. A isso se deve debilitar o fim da Segunda Internacional, de 1917. Depois, em 1919, houve a repressão desencadeada pelo Partido Social Democrata Alemão, então no governo contra a Revolução Armada da esquerda, socialistas, liderada por Karl Liebknecht e Rosa de Luxemburgo. Até aí, a evolução do ponto de vista político, na perspectiva da história das ideias, a Segunda Internacional apresenta interpretações do marxismo que, enquanto se distanciam dos temas hegelianos,
Então essa é a grande pegada, tá, do pensamento marxista da Segunda Internacional. Ela se distancia dos temas hegelianos do próprio Marx, não do próprio Hegel. Quer dizer, a perspectiva de Marx em reinterpretar o hegelianismo, até isso eles se distanciam. E tem ali uma doutrina mediante as categorias do positivismo e mediante o ponto de vista da teoria evolucionista, ou uma espécie de rever essas questões a partir da perspectiva de instrumentos conceituais do neocantianismo. Tá? Sabe onde que vai essa viagem, né? Da maneira como você vê o marxismo. Com o nascimento da Terceira Internacional, que foi fundada em 1919, tendo como o partido guia o partido bolchevique, aí fudeu tudo, você sabe como é que é, né? Que liderou a Revolução Vitoriosa, não a Revolução Perdedora, mas a Revolução Vitoriosa da Rússia, malfadada Revolução, procurou superar essa orientação de interpretação de releitura de Marx, efetuada na ótica hegeliana, né? E a consequência foi que a temática da dialética voltou, e voltou com tudo. E ela voltou, na verdade, lutando de forma grave contra as infiltrações do positivismo, do darwinianismo e do neocantianismo que estava lá na Segunda Internacional, saca? E, a partir daí, o advento do nazismo e do fascismo, da Segunda Guerra Mundial, a divisão política do mundo em dois blocos, o pacto de Yaita e os mais recentes vicissitudes sociopolíticas assinalaram esse desenvolvimento do pensamento marxista de forma muito profunda. E a gente vai ver por quê. Bom, vamos continuar então falando do Karl Kautsky, que morreu em 1978. Ele foi um líder de grande prestígio na crítica e nas teses do reformismo, como a gente já falou aí, metia o pau no Bernstein. Ele nasceu em Praga em 1854 e estudou História e Ciências Naturais em Viena. Depois ele se transferiu para Zurique, onde ele foi redator da Social Democrata. Em 1881 ele teve ocasião de visitar o Marx em Londres. E em 1883 ele assumiu a direção do Tempo Novo, a recém-fundada revista teórica do Partido Social Democrata Alemão. Seu comentário a esse novo programa do Partido Social Democrata constitui um verdadeiro catecismo para os simpatizantes e militantes da Segunda Internacional. Por isso, contra Bernstein, Kautsky reafirmou a teoria marxista e observou que o desenvolvimento do capitalismo e a conquista de novos mercados através de expansão colonial confirmavam as previsões de Marx, confirmavam, entre aspas, sobre o aguçamento da crise econômica, a necessidade histórica da passagem para a revolução e blá 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 blá. Kautsky chega até a enrijecer a tese marxista da derrocada inevitável do capitalismo e da inelutabilidade da revolução, defendendo o determinismo evolucionista no campo social. Mas, para realizar essa operação, o Kautsky é obrigado a rever também, né? Acaba caindo no revisionismo, rever e rejeitar alguns pontos ali fundamentais da teoria de Marx. Não, peraí, isso não está se encaixando muito bem, enfim. E aí, o propósito da relação entre a estrutura e a superestrutura, ele vai dizer que não pode nos limitar a simples afirmações de que na estrutura há somente coisas materiais e na superestrutura só pensamentos e sentimentos. Não se pode negligenciar em ambos os setores os objetivos materiais e nem a atividade espiritual. Então, não se pode sequer dizer que estrutura e superestrutura estejam sempre em relação de causa e efeito. Ao contrário, elas se condicionam uma à outra em interação contínua. Essa era a perspectiva do Kautsky. Aliás, essa é a maneira como ele vê e faz uma revisão do materialismo histórico do Karl Marx. Quanto à dialética, o Kautsky ele vai afirmar que para a aplicação materialista do esquema dialético hegeliano, não se deve apenas repô-lo de pé, mas também é necessário mudar inteiramente o caminho trilhado pelos pés. Não mais desenvolvimento dialético, e sim interação entre organismo e ambiente. E nisso consiste o naturalismo do Kautsky, ou, se preferirmos, seu darwinismo social. Basicamente era o pensamento dele. Depois da conquista do poder na Rússia pelos bolcheviques, o Kautsky pôs-se a combater Lenin. Quer dizer, o Kautsky combateu Lenin? Sim. Inclusive o Lenin se apressou logo para atacar esse renegado chamado Kautsky. Então esse autor combatia os bolcheviques pelo fato de que eles
se mantiveram no poder somente retrocedendo um passo depois do outro, para finalmente chegar ao polo oposto daquele que havia pretendido alcançar. Eles queriam uma coisa, mas se tornaram outra. Então, para chegar ao poder, eles começaram por lançar ao mar seus princípios democráticos, e depois, para se manterem no poder, eles fizeram o mesmo que seus princípios socialistas. Na opinião do Kautsky, os bolcheviques sacrificaram seus princípios. Na verdade, o Kautsky, ele pensou dialética, mas deveria prever que a dialética dos outros era um pouquinho diferente, né? Os bolcheviques triunfaram na Rússia, e precisamente porque o socialismo coube uma total derrota, segundo esse pensador. Para finalizar, então, esse vídeo, a gente vai falar agora de Rosa de Luxemburgo e do seu companheiro Liebknecht. Bom, vamos focar mais na Rosa de Luxemburgo, tá? Ela é uma das personalidades mais destacadas desse movimento marxista após Marx. Nascida aí de família judaica, na fronteira russo-polonesa, em 1870, ou 71, conforme o Reale aqui não tem uma data certa para isso, para o nascimento dela. A Rosa, ela estudou inicialmente em Zurique e depois ela depois estudou em outra escola, dirigiu posteriormente o Partido Socialista Polonês. Ela foi uma árdua crítica do revisionismo, o revisionismo no sentido de Bernstein, e em 1903 ela bateu-se pela greve geral como instrumento para abrir o caminho do poder para o proletariado, né? Em 1907 ela começou a ensinar economia política na escola de partido em Berlim, do partido dela, né, em Berlim. Sua obra principal é A Acumulação do Capital, que representa uma contribuição notável, né, à teoria do imperialismo. Ela foi presa várias vezes e em 1914 ela participa da fundação, inclusive a obra dela foi escrita em 1913. Em 1914 ela participa da fundação do Spartacus Pons, da qual nasceu em 1918 o Partido Comunista Alemão. E ela foi assassinada em 15 de janeiro de 1919, juntamente, aliás, né? Não foi por ele, mas com ele, Karl Liebknecht. Bom, mas vamos deixar essa questão de lado e vamos voltar um pouco para as ideias dela. Ela foi contrária ao revisionista, que a gente citou logo no início do vídeo, e a todo gênero de reformismo, inclusive a esse fatalismo evolucionista aí do Kautsky. Em sua opinião, na opinião dela, o socialismo não é resultado inelutável do desenvolvimento da história. Não, mas muito mais uma tendência no interior desse desenvolvimento, tendência que somente a ação de um proletariado organizado e consciente pode levar à realização. E ela muitas vezes dizia, né, que a vitória do socialismo ela não cai do céu, a necessidade de uma ação humana contínua. Com o desencadeamento da guerra em 1914, a Luxemburgo ela ficou contra a posição dos socialistas em relação à questão da guerra e denunciou o patriotismo social, né, da democracia social, e lançou um apelo em favor de manifestações revolucionárias em todos os países contra a guerra e contra o sistema que desejava e alimentava essa guerra. Só que depois, em um primeiro momento, ela saudou com entusiasmo a Revolução de Outubro, porém, muito tempo depois, ela escreveu uma aguda crítica em relação à teoria e à prática desses revolucionários aí bolchevistas. Crítica que se configurou como autêntica acusação. A Rosa de Luxemburgo afirmava que Lenin errava completamente nos meios que ele utilizava. Decretos, poderes ditatoriais aos diretores de fábricas, penas draconianas e governo baseado no terror nada mais são do que paliativos. O único caminho, vai dizer ela, de recuperação, né, é a escola da vida pública em si mesma, a mais ilimitada e mais ampla democracia e opinião pública. Bom, gente, é só uma pitada aí desses autores. Depois a gente fala mais do que veio aí a partir do marxismo com a morte de Marx. Grande abraço a todos e até próximos vídeos. Tchau.